Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao Rede do Campo On, o podcast da Rede do Campo. Convido você a acionar o sininho e ativar as notificações para receber todas as informações dos novos podcasts que nós vamos lançar, tá bom? Meu nome é Érica Bastos e eu sou CEO da Rede do Campo. Quero convidar agora Éder para se apresentar. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui novamente com vocês, né? E hoje falando de um assunto muito importante para a nossa agropecuária a nível Brasil, a nível mundo, que é pastagem, né? Estamos aqui, eu sou o Éder da Rede do Campo Mercado Rural de Poços de Caldas. Estamos aqui com o Gabriel e com o Giovanni. Se apresente, Gabriel. Olá, pessoal. Meu nome é Gabriel. Trabalho no Mercado Rural, né? Rede do Campo Mercado Rural desde o início. Estamos aqui hoje para fazer um bate-papo, né, sobre pastagem com o Giovanni, que tem bastante assunto bom para a gente hoje aí. Bom dia, pessoal. Meu nome é Giovanni Morato, sou técnico em agropecuária, formado lá na saudosa Escola Federal Agrotécnica de Muzambinho, né, hoje Instituto Federal de Muzambinho, e agradeço o convite, né, da Rede do Campo, de toda a sua clientela, para a gente estar aqui conversando um pouquinho hoje nessa cultura tão importante quanto as demais, que é a pastagem. Giovanni, você é consultor da AgroCP, né? Você viaja o Brasil inteiro falando sobre pastagem, né? Dando consultoria sobre pastagem. E como que você se enxerga? Como que está hoje o cenário da pastagem a nível nacional? Essa pergunta é muito interessante. Porque se a gente for comparar as grandes culturas, que são muito importantes para o Brasil, tanto em faturamento, tanto em social, quanto geográfica, pastagem é a maior cultura hoje. Hoje a gente está em torno de 160 milhões de hectares de pastagem. E nós precisamos tratar a pastagem como as demais culturas. E às vezes algumas pessoas me perguntam, falam assim, olha, com esse avanço da agricultura, né, sobre a pastagem, essa pastagem está, vamos dizer assim, em declínio. Muito pelo contrário. Agora que nós precisamos intensificar muito as pastagens. Porque desmatamento, nós vamos ver o fim disso, se Deus quiser. Então não tem como ficar o vilão do boi estar desmatando para construir áreas de pastagens. E nós precisamos que a agricultura cresça em cima das áreas de pastagem. Nós precisamos ter um crescimento da agricultura. E esse crescimento vai vir em cima de áreas de pastagens degradadas, né? E a gente precisa intensificar as pastagens que estão ficando. Porque o rebanho está na ascendência, tanto na nossa responsabilidade, oportunidade, né, de estar produzindo essa proteína animal que o mundo precisa, seja ela leite, carne. Então, as áreas de pastagem que ficarem, elas têm que ser muito produtivas. Então, precisamos de mudar essa mentalidade de que, na minha propriedade tinha uma área lá que não servia para nada, deixei para pasto mesmo. Então, a pastagem hoje, né, a cada dia que passa, tem se profissionalizado muito. E um detalhe interessante, é a única cultura, né, a única que está presente em todos os municípios brasileiros. Então a revenda, né, a cooperativa, a loja, as lojas da Rede do Campo, o pecuarista que fala, aqui eu não tenho oportunidade, o profissional, né, da linha pastagem que fala que eu não tenho, profissional da revenda, aqui eu não tenho oportunidade, precisa rever esses conceitos. Porque pastagem é a única cultura que está presente em todos os municípios brasileiros. E se a gente for analisar o quanto nós somos dependentes da pastagem, quanto nós somos dependentes da pecuária, que desde a hora que a gente levanta, a qualquer que seja a atividade que a gente vai fazer, qualquer que seja a refeição que nós vamos fazer, né, a roupa que a gente está vestindo, o calçado que a gente está vestindo, nós dependemos da pecuária e, consequentemente, dependemos da pastagem. Então, precisamos tratar a pastagem como cultura. Hoje se fala muito assim da questão do desmatamento, né? E a gente, o Gabriel pode falar mais um pouquinho melhor sobre isso, né, Gabriel? Nós que atendemos os produtores, atendemos a rede que atende muito médio e pequeno produtor, né, Érica? O produtor, ele cuida muito bem das nascentes, cuida muito bem da área verde que ele tem, né? E a gente sabe a nível mundial que o único país que tem capacidade de aumentar a sua produtividade na mesma área que já se planta é o Brasil. E a pastagem é uma dessa, né? Se o produtor pecuarista quiser aumentar a sua produtividade, cuidando do pasto, ele consegue isso. Fala um pouco pra gente, Gabriel, assim, como que você vê hoje em dia esse momento da pecuária, da pastagem na nossa região, que é a região que você atua? Na nossa região, até a gente já conversou nos bastidores, né? Até antes a pastagem não era tratado como uma cultura, né? Igual falou, tem um pedaço de pasto ali,
não tratava de fertilidade, não fazia controle de plantas daninhas, né? Ficava no canto ali só extraindo, né? Tanto é que a média de animal por hectare era baixíssima, né? E, então hoje já está se vendo. Outro ponto que eu atribuo também é a questão do custo hoje para se adquirir terras, né? Antigamente o pessoal acabava comprando terras porque era barato, né? Então, ao invés de eu cuidar do que eu já tenho, eu vou comprar mais áreas e vou aumentando as áreas. E hoje a gente já vê que não é tão, né? Hoje já não consegue fazer isso. O custo de aquisição de terra, principalmente na nossa região, está cada vez mais caro. Então a pessoa tem que se intensificar, aumentar a produtividade dentro do recurso que ela tem, né? E em relação ao desmatamento, é isso mesmo. Infelizmente, a gente sofre um ataque, né, por parte de quem não conhece a realidade, isso seja tanto na área do pecuarista aqui da nossa região, quanto na agricultura, que o produtor está cada vez mais protegendo nascente de água, respeitando beiras de rios, riachos, né? Então tem-se hoje a agricultura, ela cuida sim da natureza e não desmata como é falado, né? Aproveitando esse gancho que vocês colocaram, que tem um território muito grande, né? Tem um potencial. E hoje em dia o pessoal está começando a investir, né? Fala para nós, Giovanni, um pouco desse investimento, né? Porque tem muita oferta de culturas diferentes de pastagem, né? Uhum. Como que o produtor, frente a tanta opção, tanta variedade, como que ele escolhe qual braquiária ou qual tipo de produto ele vai colocar? E como fazer a gestão disso lá, para aproveitar o máximo possível ali do terreno que ele tem? Só aproveitando o gancho que foi levantado e, consequentemente, chegando na sua resposta, Érica, isso é muito interessante, né? A questão de compra de terra, né? Eu, se eu pudesse, queria comprar terra todo dia, mas por questão de investimento. Agora, a gente ser obrigado a comprar outras áreas de pastagem por erro nosso de manejo, por não conhecer da cultura, isso é um absurdo, né? Então, nós temos que começar a pensar muito nessa cultura, né? Como pastagem, né? Essa questão de escolha de forrageira, Érica, ela é muito relativa. A gente precisa estar olhando muita coisa. A região que a gente está, né, como o Éder falou, a gente tem tido a oportunidade de frequentar e de atender várias fazendas aí pelo Brasil afora. E a gente tem visto assim, não tem forrageira ruim. Tem forrageira menos produtiva, outras médias, outras mais produtivas, e às vezes falta de posicionamento, algum posicionamento inadequado, né, que a gente precisa estar usando assim, bastante do profissionalismo para ver, por exemplo, o nível de investimento, né, que o pecuarista está disposto, né, a adotar naquela região, o que ele vai fazer, se é cria, se é recria, se é engorda, se é gado de leite, se é ovino, se é caprino, se é equino, o que ele precisa fazer, qual que é a necessidade que ele tem para a gente ir de encontro, né, com essa necessidade. Mas tem crescido bastante o nível profissional dos pecuaristas, e por que não dizer agricultores de pasto? Porque não existe pecuarista sem ser agricultor de pasto, né? Ah, não, mas meu gado é 100% confinado, isso e aquilo, mas um dia esse animal precisou da fase de pastagem. E a gente precisa estar olhando muito isso, questão dos ciclos da pecuária. A agricultura, o agronegócio, ele é movido de ciclos, né, na história, aí, mas porém nós temos visto que os ciclos têm se tornado cada vez mais curtos. Nós, em 2018, né, para 2019, a gente viu uma arroba sair de 37, 35 para fechar o ano. Os analistas diziam que ia fechar em R$180, muita gente zombava, né, brincava, outros acreditavam. Nós fechamos o ano, se vocês recordam, uma arroba de R$200. Foi um marco histórico. E quem participou desse cenário depois de um 2020, 2021 de arroba de R$300, R$330, quem participou desse cenário? É quem, de uma certa forma, já estava estruturado. Está preparado. Quem participou de um preço de bezerro lá em altos patamares, da forma que a gente teve, é quem, de uma certa forma, já produzia bezerro. Não tem como a gente virar a chave. Ah, não, hoje melhorou, eu viro a chave, vou produzir bezerro. Ah, hoje melhorou, eu viro a chave, eu vou ter boi gordo. Não é assim. A gente tem que manter uma estrutura. Então, os pecuaristas precisam pensar muito bem, porque a gente já está nessa virada de chave de novo para bezerro e para boi. Só há 15 dias atrás, na última quinzena, a China licenciou mais 38 frigoríficos que possam exportar para a China. Além disso, Índia, né, Indonésia, Coreia do Sul e por aí vai, outros países que estão crescendo muito com a nossa qualidade, como o Éder disse, a capacidade geográfica e de clima que o Brasil tem, praticamente o único país com essa capacidade de produzir esse boi a pasto, não que as outras
ferramentas, né, modalidades de produção de proteína animal sejam erradas ou inadequadas, mas para quem quer e para quem não quer ouvir, a mais barata, né, é a pasto. Então nós precisamos cuidar muito bem dessa cultura para dar esse retorno. Não podemos, você perguntou sobre a escolha da forrageira, né? E tem muita gente escolhendo genética primeiro. Nossa, genética é um fator decisivo, tanto que o tripé, né, da pecuária aí, genética, sanidade e alimentação, né? A pastagem inserida nessa alimentação, sanidade, né? As lojas da rede trabalham muito bem nessa questão de sanidade animal também, mas nós não podemos começar a casa de cabeça para baixo, começar a casa do telhado. Nós temos que começar com a base. Não adianta eu querer comprar um animal muito bom geneticamente, trazer ele com toda a sanidade, vacina, tudo mais, para dentro da propriedade e eu não oferecer a alimentação que esse animal precisa para expressar esse potencial genético. Então nós precisamos começar muito bem nisso. E o pecuarista, ele tem virado esse jogo. O pecuarista tem adotado tecnologia. O Éder falou uma coisa, junto com o Gabriel, que a gente atende, né, a rede desde pequeno, médio e grande produtor. E isso é muito interessante, porque tecnologia, até um tempo atrás, se media no bolso. Hoje, tecnologia se mede aqui. Se eu sou um proprietor, um agricultor de pasto de 1 hectare, na gama de 1 hectare eu tenho que ser um dos melhores. Senão eu estou fora do mercado. Se eu for bom, estou fora do mercado. Se eu for médio, nessa faixa, eu tenho que ser muito bom, tenho que ser excelente. Se for grande, eu tenho que ser excelente. Então isso o produtor começou a enxergar, principalmente o pecuarista, né, que às vezes, em algum tempo, alguns anos atrás, não dava uma melhor alguma coisa, ia embelezar, né, as fazendas, coisas assim de muito, às vezes, luxo, vamos dizer assim, e esquecia, né, da pastagem, esquecia de procurar desenvolver essa pastagem. Então isso, graças a Deus, a gente está vendo muito melhor. E muito pelo contrário do que as pessoas pensam, a agricultura crescendo em cima de área de pastagem, o serviço de quem trabalha com pastagem está caindo. Pelo contrário, a gente, graças a Deus, não está dando conta, né, da demanda. E a tecnologia, queira ou não queira, hoje, como você falou, né, a tecnologia se pensava no bolso e também deixar claro que antigamente a tecnologia era cara. Hoje, você trabalhando com a tecnologia, o custo-benefício ela fica muito mais em conta que a agricultura tradicional. A gente sabe disso, né? Na questão de pastagem, vamos dar um exemplo, cerca elétrica, né? A rede do campo trabalha com cerca elétrica, hoje é muito mais barato fazer cerca elétrica, montar uma cerca elétrica que fazer uma cerca tradicional, né? Mas é bom você falar também, Giovanni, um pouco pra gente, quando você falou assim, não se pode construir a casa pelo telhado, tem que começar por baixo. Falar um pouco do manejo, principalmente da pastagem, começando primeiramente, né? A gente tem que pensar no solo. Fala um pouco pra gente, até todos os tratamentos. Como nós falamos no início, pastagem é uma cultura igualzinha às demais. Então nós precisamos de análise de solo, nós precisamos de corrigir o solo quando necessário, nós precisamos de aumentar essa fertilidade de solo, que até, né, pegando esse gancho, a AgroCP, quando se tornou uma distribuidora da linha Corteva pastagem, que em controle de ervas daninhas, chegando lá, né, nós observamos o know-how que a empresa também tinha em construção de fertilidade de solo nas outras culturas, né, com os organominerais. E nós resolvemos criar uma linha pensando em construção de fertilidade de solo, de nutrição de pastagem, de recuperação, de intensificação de pastagem, vendo que essa cultura sim é assim, né, como as outras. E o interessante é que a gente pensava que, né, principalmente, né, a diretoria da AgroCP, que quem já era cliente da AgroCP nas outras culturas, como milho, como café, como HF, e também tinha pecuária, ia ser cliente da CP, isso é verdade. Mas o inverso tem sido muito maior. Pessoas que não eram clientes da AgroCP têm se tornado clientes através da pastagem, através da pecuária. Você deixa muito claro isso para mim sempre, quando a gente conversa, né, que às vezes o caminho para entrar no produtor, que às vezes você não está tendo tanto acesso ali nos nossos cereais, é pela pastagem, porque ninguém está dando tanta atenção para aquilo. Né? Exatamente, isso pode escrever na pedra, que o agricultor, né, de soja, de café e das demais culturas, quando ele se torna também um pecuarista, um agricultor de pasto, pode ter certeza que a maioria deles, a paixão está na pecuária. Então, às vezes, a forma da gente chegar, da receptividade, da fidelidade, o acesso, às vezes é pela pastagem. Isso tem acontecido demais em várias regiões do país, né? Uma parte do Paraguai que a gente tem atuado. Então, a conversa é a mesma, né? Então, a gente tem que, partindo do ponto que, na análise de solo, né, se for necessário alguma correção de solo, né, que seja ela qual for, trabalhar a base, adubação fosfatada, né, com, né, organomineral que não
não deixa perder, né, pela adoção da matéria orgânica. Essa matéria orgânica não tem, a curto prazo, não tem interesse de elevar teores de matéria orgânica, mas sim de proteger nutrientes, né, dar disponibilidade para fósforo que a gente está colocando. Todas as nossas formulações, né, com o do campo pastagem, com o do campo organomineral, nós temos 2 fontes de fósforo, uma de baixa e outra de alta solubilidade, né, que pastagem é uma cultura que a gente não colhe uma vez só. Pastagem é uma cultura que a gente colhe o ano todo. Então a gente tem que ter disponibilidade de nutrientes para pastagem o ano todo. Né? Nutrição de plantas, controle de erva daninha, nós não podemos chegar a querer adubar a pastagem sem controlar a erva daninha. Né? Nós precisamos controlar a erva daninha. Há muito tempo atrás, né, quando nós começamos, né, falar de herbicidas para pastagem, a gente chegava, conversava com um grupo de pecuaristas numa fazenda e falava assim, olha, o senhor vai aplicar esse herbicida e ele vai controlar só a erva daninha e não vai matar seu pasto. Ou não vai dar fito. Nossa, cara, eu não acreditava. Gente, né, com a cara de paisagem, você tá ficando doido, vê o que você está falando. Né? E hoje, né, a gente tem altíssimos níveis tecnológicos nesse controle de erva daninha. Nutrição de plantas, né, junto com o controle de erva daninha, aproveitando a mesma aplicação. Divisão de pastagens, né? Cerca elétrica é uma ótima ferramenta para divisão de pastagem. Quanto mais a gente divide, esse quanto mais divide não é dizer que quanto menor. É quanto mais a gente divide para num módulo a gente oferecer um pastejo rotacionado adequado, né? Quanto mais a gente divide, mais a gente tem eficiência de colheita, mais a gente tem a capacidade, né, de rotacionar esses animais. E nada disso, nenhuma dessas tecnologias, elas não vão à frente se a gente não tiver uma equipe da fazenda comprometida com o manejo. Manejo de pastagem hoje, manejo de altura de entrada, altura de saída, a hora de entrar, a hora de sair, planta não tem relógio. Então não existe essa de, né, tempo cronológico, né? Ah, não, tantos dias, tanto num lugar. Daqui 10 dias vai lá e faz o serviço. A partir do momento que a gente começa a trabalhar um módulo, ele já começa a dar uma ideia, né, pra gente de consumo. Mas às vezes dá dia mais nublado, às vezes dá dia mais ensolarado, às vezes falta chuva, então essa questão de dias não funciona mais. É a hora certa de entrada e a hora certa de saída. Um ponto muito interessante de se dizer, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, num módulo de 5 pastos. Suponhamos que os animais estejam no pasto 1. Aí chega na hora de mudar, tem-se aquela ideia do 1 tem que ir para o 2. Isso também não existe. Qual é o piquete daquele módulo, ou o pasto daquele módulo que está preparado, né, para receber esses animais naquele momento? Então é uma junção de fatores, né? Toda essa parte técnica de nutrição, de controle de erva daninha, de nutrição de solo, nutrição de plantas, correção, tem que estar muito atrelada com o manejo. Muito atrelada. Senão a gente não tem sucesso. E graças a Deus a gente tem tido muito êxito, porque nessas fazendas onde a gente atua, a gente faz bastante essa troca de experiências com o pessoal da fazenda. Porque a gente não está na fazenda toda hora. Muitas vezes o proprietário também não. Mas as pessoas que trabalham ali estão na fazenda toda hora. E hoje, com o recurso do celular, né, poucos, né, não tem essa ferramenta na mão, e é muito gratificante quando a gente bate um papo e logo ele começa a chegar ali, opa, olha, esse negócio aqui deu certo, esse aqui eu acho que a gente precisa mudar, olha essa altura, isso, aquilo, outro. Então vai ver que não basta a pessoa, a gente querer engessar. Hoje as coisas têm que ser conquistadas, imposição já foi o tempo. Né? Então as pessoas começam a entender o porquê que ele está mudando aquele gado de pasto, por que é naquela hora, por que ele não tira do 1 e não vai para o 2, ele vai para o 5. Então isso é muito interessante. Assim, tomo a liberdade de contar. Nós fizemos um treinamento com um grupo grande lá na Bahia, tem um tal de seu Antônio lá, que sempre no final a gente dá um certificado. E eu cheguei lá na fazenda depois, uns dias depois, ele falou assim, vem cá. Cheguei lá na sala da casa dele, estava lá o certificado num quadro, lá na sala. Ele falou assim, foi a única vez na minha vida que eu recebi um certificado. Olha só. Olha aqui. Então, como que isso constrói também, né? Sustentabilidade, né? Nós trabalhamos tudo em cima de sustentabilidade, né? E o social também faz parte da sustentabilidade, o econômico, né? O ambiental. Então, nós temos que levar em conta tudo isso. E essas tecnologias, né? Voltadas para a sustentabilidade, tanto os fertilizantes, os fertilizantes de solo, quanto a nutrição de planta, quanto o controle de erva daninha, né? Hoje a gente trabalha com a plataforma S, né, da Corteva, tudo voltado para isso. Você falou uma coisa, né? Vocês falaram em preservação de nascente, preservação das matas. Hoje nós temos recursos, né, vindo dessas companhias para ajudar na preservação de nascente, para ajudar a construir uma mentalidade das crianças lá na escola, para que eles cresçam sabendo que o leite não vem da caixinha.
Sim. Que a carne não vem só da gôndola do supermercado. Eu acho que nós precisamos trabalhar muito isso como cidadãos, né, como rede, como fornecedores, como indústria, né, qualquer que seja a companhia, nós precisamos pensar muito nisso. Levar para essa população da cidade, né, como você disse, Érica, essa ideia, né, extraviada aí de que o agro, do que a pecuária destrói, né? Enxerga como Gabriel vilão, disse, né? Enxerga como vilão a pecuária. Sabemos que, né, na questão do carbono, né, na questão da retenção de carbono ou baixa emissão de carbono, não, mas o boi também emite metano, é verdade. Mas só que quanto mais bem manejado o pasto, é a cultura que mais retém carbono, né? Que ajuda para esse balanço, vamos dizer assim, neutro, ou às vezes até positivo do carbono. Né? Então a gente precisa pensar muito que a pecuária hoje, ela está muito além do que às vezes a gente imagina. Quando você fala aí na questão, a gente for fazer a conta, né, o custo de cuidar de uma pastagem é muito mais barato, muito mais em conta do que um custo de outras culturas. Quando a gente se pensa na cultura como perene, né? E no que ela pode colher. Porque assim, como não é uma coisa, vamos supor, é o gado que colhe, não é o equipamento, não é a máquina que colhe, às vezes não tem noção de mensurar. Lógico que a gente tem, como quem tem conhecimento, mensura na carne e no leite. Mas é bom falar um pouquinho também, né? Porque assim, é muita produção para um investimento mais baixo. A gente sai de uma média brasileira aí, às vezes, de 0,75, 1 UA por hectare, e tem áreas aí que a gente já está com 11 UA pasto por hectare. Né? Como eu disse, tem vários fatores, né, envolvidos nisso, mas a gente tem que começar a casa pela base. Sim. Você pensar, são 10 vezes, né? Você sair de um animal, vai chegar até 11 animais por... É muita coisa. Pois né? São, assim, indo para o extremo, mas é possível. É muita coisa. É possível. Tem casos, né? É comprovado. A gente tem que começar a olhar para essas coisas. E questão de custo é uma coisa, investimento é uma coisa, agora despesa é outra, né? A gente querer jogar, às vezes, R$1 mal investido é muito caro, 1 milhão bem investido ele se torna barato. O negócio não podemos querer fazer para ficar bonito. O negócio tem que fazer para pagar a conta. Sim. E esse pagar a conta, né, ele também se torna a propriedade mais valorosa, né? Porque a degradação vai desvalorizando a propriedade, então a gente tem que pensar muito nisso. Tem gente que fala assim, não, mas outras culturas me dão mais dinheiro. Tá, beleza. Então vamos fazer o seguinte, vamos tratar a pastagem como você trata as outras culturas dentro da propriedade. Então vamos ver o que todas elas são rentáveis, né? Cada uma na sua proporção, dentro do seu negócio, todas elas são rentáveis. E a questão do investimento é questão assim, do dia a dia a gente tem esse retorno. A questão de mensurar, né? A questão de medir. A gente chega nessas colheitadeiras modernas aí, né, do mercado, um simples toque numa tela, a gente vê quando está jogando fora de café, de cereais, disso, daquilo, quando estava verde, umidade, né, e por aí vai, já te dá uma série de informações. E na nossa colheitadeira, que você falou muito bem, que são os animais. Como que nós vamos fazer? Nós vamos torcer uma orelha, puxar um chifre? Como que nós vamos fazer para obter, né, esses resultados? E a gente precisa fazer, viu, Éder? Isso é muito interessante, Gabriel, Érica, que nós precisamos mostrar para o nosso agricultor de pasto, para o nosso pecuarista, o retorno do investimento dele. Você falou bem, quantidade de arroz produzido por hectare, quilo de leite produzido por hectare, peso do bezerro ou desmame. Quanto tempo, né? Idade que a novilha leva para entrar no peso, né, para ser inseminada ou para ser entorada. Tudo isso a gente precisa de ver. Quanto tempo que o meu animal, meu boi demorou para engordar dentro da propriedade. Falando hoje do popular aí, boi China, né, de 0 dente até 4 dentes, é que a gente vê os frigoríficos cada dia mais remunerando por esse diferencial. Então, se a gente não tiver lá desde uma desmama, né, uma vaca que tiver uma condição de pastagem boa, para ela desmamar um bezerro saudável, para a gente ter uma recria, né, que atenda a todas essas características, não adianta também a gente comprar um bezerro muito bom e depois tirar um embalo dele na recria. Essa recria ela precisa ser consoante com a genética que ele veio da mãe. Sim. Ter uma recria muito boa e depois, hoje está muito na moda, né, de falar da RIP. RIP é uma recria intensificada a pasto. E depois vem a TIP, que é uma terminação intensificada a pasto. Né, que vai, assim, claro que tem uma suplementação, tem toda a parte de fibra, de verde, de volumoso, vem do pasto. O restante a gente complementa. Não é querendo tirar nenhum segmento do negócio. Eu acho que todos os negócios hoje, que seja suplementação, que seja ração, que seja mineral, que seja o sal, que seja a cerca, tem que trabalhar em conjunto. Cada um fazendo a sua parte, né? E, mais uma vez dizendo, com um manejo muito assertivo, para a gente se tornar ainda cada dia mais essa pecuária que o mundo precisa. E nós temos a responsabilidade
e a oportunidade de entregar essa proteína animal. Por quê? Nós sabemos quanto que nós vamos ter que produzir de proteína animal em 2050. Mas nós não sabemos ainda quantos hectares de pastagem nós vamos ter. Sabemos que muito menos. E cada dia mais, esse muito menos tem que produzir para aumentar, porque o rebanho está só aumentando. Nós temos que aproveitar esses ciclos. Porque a gente percebe também que os compradores estão mais exigentes. Estão analisando isso tudo, né? Se fala muito, a gente acabou de falar aqui, que se fala de desmatamento, uma visão que se tem do agro que não existe. E tem também, lógico, é a questão da imaginação das pessoas, né? Se fala uma notícia lá, mas a China não vai comprar carne no Brasil, vai quebrar o Brasil. E não é assim, né? A China está com os olhos voltados para cá. Fala um pouquinho para a gente sobre esse mercado. Olha, a China, se ela tivesse ideia de não comprar carne no Brasil, né? A China hoje ela é dona de grande parte, ou da maior parte, né? Me reservo assim, de não falar errado aqui, mas da maior parte, com certeza, de um dos nossos portos, que é o porto de Paranaguá. E tanto ali quanto lá na China, os portos que recebem as nossas importação, né, por eles de carne, eles estão fazendo uma estrutura fantástica para acondicionamento, né, e armazenagem dessa carne. Né, isso é uma evidência. E vai comprar de quem? Se não comprar do Brasil, vai comprar de quem? Com a forma que a gente tem de produzir, com a quantidade que a gente tem de produzir e a qualidade que nós temos produzidos, que eu tenho certeza, né, que nós vamos continuar melhorando cada dia mais. Então vai comprar de quem? Então eles não têm assim muito aí. A grande preocupação do mundo hoje é a alimentação, é a sustentabilidade. E essa palavra do produzir de forma sustentável, nós falamos do tripé da pecuária: genética, sanidade e alimentação. E eu tenho dito que esse tripé ele já está com mais uma escora e que em breve mais um pé, que é a questão da sustentabilidade. Hoje nós temos vários clientes também certificando as pastagens no selo verde, né, que é um selo que os nossos produtos têm, para agregar valor na carne. Né, tem carne aí hoje que paga-se mais por saber a origem. Isso vai ser uma demanda constante de muito crescimento. O pessoal vai querer saber, né, da onde que está vindo, como que foi, né, cuidado, né, bem-estar animal tem entrado bastante no negócio. Esse bem-estar animal não é questão de questão só de requinte, de falar que é frescura, que é isso, que é aquilo. Isso interfere totalmente tanto no ganho de peso como... Então tudo isso, qualidade de água, né? A gente tem falado bastante nas nossas apresentações de qualidade de água, porque isso interfere diretamente no resultado desses animais. Às vezes você faz uma pastagem de qualidade, adquire uma genética de qualidade, faz uma sanidade boa, suplementa, chega lá o gato tá bebendo água no brejo. Chega lá, não, aqui é um ribeirão, aqui, mas a água é limpinha, mas o gato tem que fazer uma ginástica danada para ir lá para tomar água. Não, mas eu tenho bebedouro, mas não lava. Então o que adianta? Então isso a gente faz parte, né, do nosso dever, né, de junto com o pecuarista desenvolver também essas habilidades, né, e esses, vamos dizer assim, esses direcionamentos dentro da propriedade. É muito gostoso a gente andar na propriedade, né, e começar junto com eles a identificar, né, as necessidades e as oportunidades que a gente tem de trabalhar junto. Me reservo o nome de não dizer, né, o nome da pessoa, mas tem uma colega nossa, consultora de pastagem, tem que ficar esperto com ela. Ela desce do carro com a canequinha assim de alumínio dentro do bolso, ninguém vê. E a hora que chega numa aguada dessa, ela enfia a canequinha lá e pega um pouco de água e fala assim pro gerente ou pro dono: vamos tomar um golinho? E fala: você ficou doido? Eu vou tomar essa água? Não, mas teu animal pode tomar. Né? Aí ela começa a tecer, né, os comentários dela, mas é o que a gente tem que pensar. Você estava falando mais cedo, né, Érica, nos bastidores, acho bom perguntar pro Giovanni a questão da renovação de pastagem. Sim. Estava se falando, hoje se fala muito em renovação de pastagem. Qual que é o teu conceito sobre isso? O que você tem para nos dizer sobre isso? Éder, pastagem é uma cultura perene. Né? Nós temos que pensar em formar as pastagens para que elas fiquem uma cultura perene. Porém, nós temos algumas formas de identificar a necessidade dessa reforma. Pastagens degradadas nós temos que reformar. Às vezes a gente quer colocar uma forrageira, mas às vezes aquela pastagem está até boa, mas a pessoa quer fazer um nível de investimento maior, quer adotar uma intensificação de pastagens maior, a gente pode até adotar por um esquema de reforma de pastagem, ou por reconstrução daquela pastagem. O que a gente não pode é achar que de 3 a 4, 5 anos nós temos que reformar a pastagem, né, todos esses períodos. Isso é inadmissível. Pastagem é uma cultura perene. Quando que nós vamos reformar? Não chegou na pastagem.
ela está degradada, nós precisamos reformar, colocar outra forrageira, cuidar de correção de solo, cuidar de fertilidade de solo, né? O que diz que não posso fazer correção de solo em superfície, em pastagem já formada. Mentira. Não posso fazer cobertura, né, fertilidade de solo com pastagem já formada. Também mentira. Então essa forrageira, está satisfeito com ela? Ela ainda, o stand de capim que está ali, por metro quadrado, ainda é capaz de recuperar? Vamos recuperar. E por pior que, ou por qualquer que seja a forrageira, ela tem possibilidade de intensificação, desde que a gente respeite o teto produtivo dela. Nós não podemos querer, por exemplo, produzir com Fusca o que a gente vai produzir com a Ferrari, né? Então toda forrageira nós somos capazes de intensificar, desde que a gente respeite o teto produtivo. Mas essa ideia de que tem que reformar a pastagem a cada 4, 5 anos, que isso é muito... tem os dois extremos, né? Tem gente que acha que tem que ficar recuperando de 3 a 4, 5 anos, e tem gente que bate no peito e fala assim, esse aqui foi um avô que formou lá 20 anos atrás, e eu nunca mais pus nada e pus aí. Só pra vocês terem ideia, com um único nutriente... Pegou amor. Um boi, quando ele atinge uma unidade animal é um animal de 450 quilos em qualquer lugar do mundo. Só de fósforo, ele já tirou 7,4 kg. Um boi. E a gente acha que a gente não precisa repor nutriente, que a gente não precisa tratar a pastagem como cultura, que a gente não precisa tratar correção de solo, que a gente não precisa tratar nutrição de plantas. Tem um amigo nosso, consultor, que ele fala o seguinte, que pastagem é o patrimônio da fazenda. O boi é o capital de giro. E é verdade. Ele fala assim, terra a gente toma emprestado dos nossos filhos. E usa, o que a gente está devolvendo? Então, patrimônio é o solo. O que está ali em cima, tudo é capital de giro. Que seja uma cultura, que sejam os animais, é capital de giro. Agora, o patrimônio é o solo. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Hoje, existe também uma ferramenta que está sendo muito usada e com sucesso para quem faz direito, né, para pensar um pouquinho assim, porque de repente a gente deixa a ideia assim, não posso ficar reformando pastagem, como é que é isso? E a integração lavoura-pecuária? É outro assunto. Integração lavoura-pecuária é um show. Tem dado show por aí. E a gente reforma aquilo todo ano. Tem algumas regiões que por complicações de clima, né, não tem chovido muito em safrinha, regiões aí com soja, e o que vem de safrinha é uma safrinha de boi ou uma safrinha de pasto. Né? E aí, nesse caso, a gente reforma a pastagem todo ano, que depois ela vai voltar a ser soja. Né? Então, em algum momento ali no final, ou pós-colheita, ou antes da colheita, que é o mais indicado, a gente já joga essa semente, depois colhe, né, palhada da soja vem em cima, e a gente logo tem uma safrinha de pasto, uma safrinha de boi ali. Né? E o que está acontecendo? O pessoal tem visto também, que além de ser menor risco, essa safrinha de pasto, ela ainda cicla melhor nutriente para a próxima safra de soja. Então isso é renovação de pastagem em tempo curto, mas por questão de ferramenta, por questão de estratégia. Agora, pastagem perene, a gente achar que tem que reformar a cada 3, 4, 5 anos, isso é jogar dinheiro fora. Pessoal, isso deixa bem claro, né? A Rede do Campo, hoje, né, o Giovanni é consultor, parceiro nosso aí, a Rede do Campo, ela trata pastagem como cultura, tá? Então, assim, qualquer dúvida, você que é produtor, pode entrar em contato com as lojas da Rede do Campo e tá entrando em contato com a gente aí. O Giovanni pode também fazer a visita junto com a gente lá e acompanhar a lavoura de vocês, né? Lavoura, cultura, pastagem. Gabriel, fala um pouco pra gente, só como que é essa questão dos produtores regionalizados hoje em dia com a questão da pastagem, como que eles estão vendo isso, né? Como que cada região, como que o produtor enxerga a pastagem, se ele está enxergando realmente a pastagem como cultura. Está começando sim a mudar, né? Foi falado atrás, antes se tinha essa ideia, né? Meu avô plantou e meu pai não mexeu, eu também não vou mexer, né? Vou pôr o gado aí. Então hoje já está tendo sim essa questão de tratar a pastagem como cultura. Fazer uma análise de solo, fazer uma correção, como foi dito, hoje a gente não precisa renovar 100% do pasto, né? Preparar solo, fazer tudo, a gente consegue sim fazer uma correção e uma nutrição, né, daquela pastagem, desde que ela ainda tenha igual o João falou ali, um potencial para recuperar, né? Ela tem um stand que dá para a gente recuperar ela, então a correção nesse sentido se torna muito mais viável, até porque fazer uma implantação de nova área, hoje o custo é alto, né? Então a gente está vendo sim, acho que são 2 fatores que levaram a isso, a tecnologia, a informação que favoreceu, e a questão do custo para adquirir novas terras, então tem que ser profissional. Um ponto interessante foi falado aqui,
não é o tamanho, né, do pecuarista, o tamanho da área dele, sim a rentabilidade, que às vezes a gente tem um pecuarista com 10 hectares que está sendo muito mais rentável do que um pecuarista com 100 hectares. Né? Então é ser profissional naquilo que eu tenho disponível de terra, e a gente está vendo sim dia a dia uma migração para isso. O produtor está buscando mais, tá tendo mais acesso para renovar essas pastagens e aumentar o número de animais por hectare, ser mais profissional no negócio dele ali, né? Que bom. E a Rede do Campo, pessoal, como o Giovanni mesmo disse, ele foi desenvolvido diretamente para pastagem, né? Nós temos o do campo organomineral para pastagem, diretamente desenvolvido com fórmulas de nutrientes essenciais para pastagem. Temos do campo nutrição foliar, né? Agora nós estamos lançando o do campo nutrição foliar, então já vem com o do campo pH para usar junto com o herbicida, né? Para reduzir o pH da água, porque lembrando bem que o produto age mais com o pH controlado, né? Deixando claro também que temos o Age Mais, que usa junto, substituindo o óleo, né, para os herbicidas. E depois disso ainda temos o do campo pastagem, que é a nutrição, né, para o pasto ficar mais nutrido. Então, assim, logo já estará em todas as lojas da Rede do Campo. Isso aí, gente. Então, acho que tá bem, as lojas Rede do Campo estão bem posicionadas, né? Tem equipe preparada, inclusive para orientar desde que os pilares ali que o Giovanni colocou, né? Desde entender qual que é a necessidade dele, né? Qual o tipo de animal ele vai criar, indicar sementes, né, de pastagem, até o ponto de reconstrução aí das áreas. Então, legal. Gostaria de deixar um recado, né, para nossa turma, para os nossos colegas das lojas, da rede, sentar um pouquinho agora na cadeira do pecuarista, que é o seguinte, você falou um negócio interessante, Gabriel. A maioria dos pecuaristas levam o nome de ser tradicional, né, de ser muito reservado, e isso é fato. Mas também são os que mais se fidelizam com a gente. Porque pecuaristas, eles gostam, não que os agricultores, né, não gostam nada disso, mas o pecuarista, ele é muito firme, sabe? Ele é muito direto, né, nas coisas que ele ouve, né? Então, que a nossa equipe esteja pronta para isso. Porque a maioria, vocês podem escrever, a maioria dos pecuaristas, principalmente os mais tradicionais, que ainda não têm adesão de alguma tecnologia, é porque não as conhece. E essa responsabilidade de levar ao conhecimento desses pecuaristas, a maior parte dela é nossa do que ele vem buscar. Então nós temos que levar com muita seriedade, sabe, com muita transparência, honestidade, que a gente entra para ficar. Fica a dica, pessoal. Giovanni, muito obrigado, tá bom? Contamos sempre com você. Gabriel, quer dar algum empoderamento final? Um ponto importante né, do que a gente foi falado aqui, até mesmo antes, quando a gente falava em herbicida de pastagem, tudo, né, tinha tudo uma dificuldade, né? Como a gente estava conversando antes. Hoje a gente tem uma linha para controle de pragas, né, com produtos muito menos tóxicos, né, sem cheiro, que polui muito, né, não polui o ambiente, tem todo um trabalho feito em cima disso, né, que antes quando falava herbicida de pastagem era uma mística, né? Era o veneno. Era o veneno, aquilo cheirava forte, ninguém queria aplicar. Hoje não, hoje a gente estava conversando sobre principalmente trabalho de drone, né? Tá tendo excelente controle com drone, aí você pega produtos que são faixas verdes, que não tem cheiro, não precisa tirar o gado, não vai lá pro lençol freático. Então, assim, são muitas ferramentas, né? Misturar um herbicida com uma nutrição foliar, como a gente já falou, hoje você fazer tudo na aplicação, né? Já entrar controlando a planta daninha e já nutrindo teu pasto. Então, assim, é igual falou, se o produtor hoje não usa tecnologia, é porque ainda não chegou a informação até ele, porque a hora que ele vê o benefício, né? E o custo-benefício, ele vai usar, não tem como correr disso, né? E é isso mesmo. Gabriel, muito obrigado. Obrigado, Giovanni. Érica. Agradeço. Isso aí, pessoal. Obrigada pela participação de vocês, né? E acho que foi legal esse tema. Ótimo. Acho que convido vocês para voltarem de novo. Tem Obrigado muito pelo assunto convite. ainda de pastagem pra gente falar. A honra é nossa. E aí... Pessoal, muito obrigado, tá? E não esqueça, né, de nos seguir nas redes sociais, Rede do Campo On, e clica no sininho. Muito obrigado, até mais.